quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Espírito Santo de Deus, nos encha nessa noite, Pai. Fala conosco, Deus. Usa a minha boca, usa a minha vida, Senhor. Deus, nada sei, nada posso fazer sem a Tua presença, meu Deus. Espírito Santo, move céus e terra nessa noite. Esteja aqui, nos incomoda, Senhor. Nos confronta, Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já conhecia essa palavra? Já, né? Acho que todo mundo. Gente, hoje é estudo, né, igreja? Então, vou ser mais despojada aqui, sair um pouco do protocolo. Igreja é muito forte. Para mim, essa palavra é muito forte. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Eu não sei você, mas eu não tenho comido para a glória de Deus. Eu não tenho bebido para a glória de Deus. Mas não precisa isso tudo. Até quando você for comer, você tem que comer para a glória de Deus. Está aqui. Quer comam, quer bebam, quer tomem banho, quer se arrumam, quer façam uma faculdade, quer trabalhem, façam tudo para a glória de Deus. Igreja, algumas vezes nós nos acostumamos com o evangelho que nós vivemos, né? Com a rotina que nós vivemos, com as coisas que nós fazemos diariamente. Muitos de nós, às vezes, estamos acostumados a estar aqui no altar. Eu sempre levo isso como exemplo para o pessoal do louvor, da dança ou dos jovens. Nós que estamos aqui, muitas vezes, a gente está sempre subindo no altar, está sempre fazendo uma coisa para o Senhor, está dançando para o Senhor, está tocando, está fazendo as coisas que a gente faz, está ali na mídia. Muitas vezes a gente faz aquilo porque já é um costume nosso. É como a gente escova o dente todo dia de manhã, que eu espero que você escove. É um costume. E muitas vezes você esqueceu de fazer isso para a glória do Senhor. Às vezes nós estamos aqui dando o nosso melhor. Às vezes nós estamos dentro da igreja, a gente muitas vezes está no ministério de dança, dando o nosso melhor. A gente faz tudo certinho, a gente está aqui no louvor, a gente vem no ensaio na hora certa, a gente, às vezes, é o primeiro a chegar, 10 minutos antes eu estou aqui, todos os ensaios que tem eu estou, todos os seminários da igreja que tem eu estou, tudo eu estou presente, eu estou fazendo tudo perfeitamente. Se eu tenho que limpar o banheiro da igreja, o banheiro vai ficar um brinco mais bonito, mais lindo do que da minha casa, mais limpo. Só que eu não estou fazendo para a glória do Senhor. Muitas vezes eu estou fazendo para minha glória. É para que as pessoas reconheçam que eu sou alguém, que eu faço alguma coisa para o Senhor. Presta atenção, olha como é lindo. Fazer as coisas para o Senhor dentro da igreja, eu faço tudo perfeito. Eu sou a primeira a chegar, a última a sair. Eu vou em todos os eventos da igreja, mas às vezes é para a minha glória. Ou pior ainda, ou melhor, ou do mesmo nível, eu faço porque eu estou acostumado a fazer. Porque eu sou uma pessoa correta, eu estou acostumada a fazer as coisas daquela forma. Tudo que eu faço é correto, tudo que eu faço é com compromisso. Eu aprendi hoje tem tantos coaches, tantas coisas profissionais, que você aprende a ser o melhor, que você aprende a dar o melhor, e Deus nos ensina assim, faça o melhor sim. Mas tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus, nós não podemos nos esquecer disso. Eu lembro que eu comentei, acho que foi com a Jennifer, acho que foi nesse ano mesmo, no discipulado que nós estamos fazendo. E eu falei que eu lembro que a primeira vez que eu fui líder dos jovens, há muitos anos atrás, mais de 10 anos eu acho, não me lembro, não sou muito de data. E eu lembro que quando eu saí, depois da Rede Jovem, que eu já não estava mais, eu acho que alguém... fizeram uma festa, algum aniversário, comemoraram um aniversário para algum dos líderes, e subiu no meu coração um ciúme, uma inveja, né, não sei,
Poxa, eu nunca recebi, eu fui líder de jovens tantos anos, eu nunca recebi uma festa surpresa, eu nunca recebi nada disso, nenhuma carta, nem um elogio, em nada. Igreja, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, o Senhor falou para mim: você faz para a minha glória ou para a sua glória? Aquele dia eu aprendi. Foi só pensar. E o Espírito Santo é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que mesmo quando a gente quer tropeçar, o Espírito Santo nos corrige, ele nos chama e fala: olha lá, cuidado com o que subiu no teu coração. E desde então, eu lembro que eu falei já para algumas pessoas também, às vezes a gente vinha fazer aqui na Rede Jovem, muitos anos atrás isso, eu vinha fazer culto e dos jovens, aí eu preparava teatro, peça, e não sei o quê, e um louvor maravilhoso, e aparecia 3 jovens. Aí eu falava: Senhor, eu chegava em casa chorando. Eu falava: Senhor, a gente está fazendo tudo, e o que está acontecendo? Eu estou aqui me dispondo, eu estou dando minha vida, eu estou fazendo. E o Senhor falou: é para a minha glória ou é para a sua glória? Você faz para mim ou você faz para os outros? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, igreja. E a gente não pode se acostumar com as coisas que nós estamos acostumados a fazer. Nós não podemos nos acostumar a achar que as coisas para Deus é normal, já está dentro da nossa vida. Por quantos anos eu subi nesse altar aqui, a gente louvando, eu acho que já vai fazer 2 anos que eu não estou aqui, misericórdia em cima desse altar. Quanto me dói. E muitas vezes eu lembro assim: Senhor, quantas vezes eu subi aqui, vinha no domingo ensaiar às 5 horas da tarde, porque era meu costume. Eu já estava acostumada em todo domingo estar aqui às 5 horas da tarde. Mas não é isso, igreja. Não é isso. Eu lembro que o Senhor uma vez me deu uma visão, que eu estava ministrando, e o Senhor me deu uma visão, como se eu estivesse em cima de um trio elétrico. E olha que interessante, eu não conseguia entender isso. Eu falei: por quê? Depois de anos que o Senhor me mostrou, eu entendi aquela visão. Estar no altar é como se eu estivesse num trio elétrico. Só que Deus falou: você não está fazendo show. Isso não é show. Igreja do Senhor, que nós possamos fazer tudo para a glória do Senhor. No dia que eu entendi que o Senhor vai nos ensinando a cada dia, né? E eu já falei para vocês que eu sou advogada para servir ao Senhor, né? É uma forma que Deus me deu para eu pregar o nome do Senhor, é sendo advogada. Se você é fisioterapeuta, se você é farmacêutico, se você seja lá o que você for, se você estuda numa escola, se você é professor de uma escola, você é aquilo para adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor. No dia que... E quando a gente entende isso, é forte. No dia que eu falei, já dei o testemunho que no meu escritório uma pessoa recebeu e aceitou o Senhor, largou o homossexualismo. Eu mesma depois entrei num confronto. Porque o diabo falou... É como se o diabo ficasse nervoso, porque eu tirei uma pessoa do inferno. E eu nem vigiei. E aí algumas coisas aconteceram na minha vida. E depois o Senhor me mostrou que foi porque o diabo ficou nervoso, porque eu tirei uma vida do inferno. Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar o tempo todo em oração, em adoração. Hoje me deram essa missão, hoje de manhã. Aí meu pai perguntou se eu podia pregar sobre a glória de Deus. E o mais interessante é que hoje a Rebeca sempre dorme à tarde, faz todas, eu consigo fazer minhas coisas com a rotina dela, só que hoje ela não teve rotina. Então eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não vou ter tempo nem para fazer um estudo aprofundado do que eu quero. O que é a sua glória? O que o Senhor quer trazer para a igreja com a glória do Senhor? E eu ministrando, e eu lembrando, enfim, na hora o João foi passear com a Rebeca e eu fui malhar, e eu correndo, e eu falando: Senhor, me faça lembrar, e o que o Senhor quer? O que é a tua glória, Senhor? O que é a tua glória? Quer bebam, quer comam, façam tudo para a minha glória. Tudo é para a glória do Senhor. Nós precisamos entender que nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Tudo que eu faço é para Deus. Eu tenho feito, já falei também isso aqui, tenho feito alguns
estudos bíblicos de livros cristãos, a maioria deles sobre como educar filhos. E ontem eu estava lendo uma parte que ontem à noite a gente teve um clube do livro com uma irmã, uma serva tremenda, que ela faz homeschooling, ela tem 4 filhos e os filhos dela são servos. Os filhos dela não sabem o que é televisão. E eu falo, meu Deus, existe isso aqui na Terra. E eles pregam e eles falam e eu fico, meu Deus, o que essa irmã fez que eu não fiz ainda? E aí do livro que a gente está lendo, que é O Caminho para o Filho Andar, como Deus fala, né? E aí uma parte, esse é um autor americano e ele fala que a gente tem que ensinar nossos filhos que eles são pecadores, né? E a gente precisa, quando ele magoa uma criança, quando ele faz alguma coisa errada, eu tenho que ensinar ele que ele pecou, e que ele pecou contra o Senhor. E eu tenho que fazer ele se arrepender, ensinar para ele o que é arrependimento, o que é confessar o pecado e o que é perdoar. Eu falei, meu Deus, nem eu estou fazendo isso direito. E eu tenho que ensinar o meu filho de 4 anos, minha filha de 8 meses, o que é confessar um pecado, o que é arrepender daquele pecado, o que é pedir perdão, não é nem desculpa, isso é outro tema. Desculpa é você tirar a culpa, não, você tem que pedir perdão por aquilo que você fez e que você magoou a pessoa. Isso, igreja, tem tanta coisa na palavra que se a gente se esmiuçasse, se a gente debruçasse dia e noite, a gente ia ser fera. Se a gente não ficasse se preocupando com televisão. Hoje mesmo, o Samuel, na hora do almoço, querendo ver alguma coisa, eu falei, não, agora é a hora do jornal. E eu pensei, por que agora é a hora do jornal? Por que eu tenho que ouvir essas notícias desse dia? Por que eu não estou ouvindo a palavra? Por que só à noite que eu separo um tempinho para ler a palavra? Para ouvir um vídeo, enfim. Ai, Senhor, como nós precisamos conhecer a Cristo. Igreja, como nós precisamos viver para a glória do Senhor. Como nós precisamos viver para a glória do Senhor. Meu Deus, o Senhor tem me constrangido diariamente. O que você tem feito para a glória do Senhor? A sua vida tem sido para a glória do Senhor? Eu entendi que eu sou mãe, que não é só para dizer que a Suzy tem o Samuel e a Rebeca. Deus colocou o Samuel e a Rebeca para você fazer deles servos de Cristo, para que eles levem a palavra. Eu tenho que ensinar para eles a Cristo. E quando o autor daquele livro fala que a filha dele de 2 anos e meio recita o versículo bíblico para ele, constrangendo ele. Pai, você não falou que não pode pagar o mal com o mal? Uma criança de 2 anos e meio. Caramba, a gente vive, acho que, muito religiosidade. Falo por mim. Meu Deus, quando eu terminei de ler esse capítulo de arrependimento, de perdão, que eu tenho que ensinar para o Samuel de 4 anos, e eu falei, meu Deus, nem eu estou fazendo isso direito. Muitas vezes eu falo uma coisa para uma pessoa, muitas vezes para o meu esposo, que é mais fácil, está sempre perto de mim, falo uma coisa e deixo para lá, passou. Não passou, não. Você tem que pedir perdão, você magoou, você ofendeu aquela pessoa. Você tem que se arrepender, você tem que voltar atrás, porque Deus fala assim. E a gente tem que parar de relativizar as coisas. Isso é normal. Uma amiga minha que está com um filho de 7 anos, cristã, desde criança, e o filho dela está virado do avesso, porque ela nunca foi mãe, ela trabalhou 24 horas, ela sempre trabalhou, até que o Senhor falou para ela, vai cuidar da tua casa, senão você vai perder a tua casa. E ela falando que quer tirar ele do celular, aí ela fala, mas é muito comum, né, as crianças de hoje em dia, o tempo todo no celular. É comum, mas não para o meu filho, que é um servo de Deus. É isso que tem que me incomodar. É comum para esse mundo. Outro dia eu falando também com uma mãe, mas esse short está muito curto, mas todas as crianças usam, todas as crianças, não a sua. Não pode, a gente não pode, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, transformai-vos. Transformai a vossa mente. Nós estamos com a mente deste mundo. Deus tem me lembrado constantemente aquilo que eu preguei no final do ano passado, não sei se vocês se lembram, sobre o Natal, a magia do Natal. Por que nós, às vezes, entendemos o Natal errado, não tem que comemorar o Natal? Porque nós estamos com a mente deste mundo, que o Natal é o Papai Noel. Não, nós temos que celebrar o Natal sim, porque é o nascimento de Cristo.
mas a gente vai celebrar o Natal verdadeiro. Aproveita essa data do Natal para comemorar o Natal verdadeiro. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, igreja. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos para a glória do Senhor. A nossa vida é para a glória do Senhor. Igreja, eu estou me vestindo para a glória do Senhor ou eu estou me vestindo para a minha aparência, por como eu gosto de me vestir? É isso, igreja. Eu tenho pedido constantemente ao Senhor, muda a minha mente, Senhor, porque eu estou com a mente desse mundo. Muda a minha mente, eu quero ter a mente de Cristo. É a tal da metanoia, que se você já se aprofundou, leu um livro do pastor Ítalo, você sabe o que é isso. A cosmovisão. Não é a visão que todo mundo vê desse mundo, é como Cristo vê esse mundo. A glória do Senhor tem que ser maior nas nossas vidas. A glória do Senhor tem que reinar nas nossas vidas. Nós temos que viver o reino, igreja. Nós temos que viver o reino. É engraçado que muitas vezes, algumas vezes eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero que isso seja transformado. Eu preciso dessa transformação na minha vida, na minha casa, na minha vida financeira, seja lá o que for. E aí eu falo isso, mas eu não me esforço para isso. E aí o Senhor me lembra que uma vez que eu quis uma coisa, eu me esforcei. Eu busquei, foi jejum, foi oração. Igreja do Senhor. Aquele problema foi embora. E aí, eu orando outro dia, e o Senhor me lembrou assim, eu orando, e a gente tem falado muito de jejum e de oração, né? Como o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, igreja. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse ano o Senhor tem trabalhado conosco com jejum e coração. Isso é porta. Isso é porta. Às vezes você não aguenta mais, né? Meu filho está no vício. Eu não consigo largar esse pecado. A porta é o jejum e a oração. Só que a gente não quer pagar o preço. É muito difícil fazer jejum. Igreja é difícil. Eu que estou comendo igual uma doida agora. Meu Deus, fazer jejum é difícil. Igreja do Senhor, esforça-te. Esforça-te. A gente quer as coisas de mão beijada. E aí eu orando, e o Senhor falou assim, por que você não conseguiu isso até hoje? Porque você até agora não fez um jejum por essa pessoa. Você até agora não se doou. Quando você quis alguma coisa e eu te ouvi, você entendeu o que eu queria, você alcançou. Igreja, se nós soubéssemos o poder da oração, do jejum. E até meu pai pregou aqui, acho que foi na semana passada, ou no final de semana, não me lembro. Ele falou que eu tinha dito algo, porque eu pedi para o Senhor. Tinha uma situação difícil lá em casa, financeira. E eu falei assim, Senhor, abre a porta que está tão difícil. E passaram 3 dias, o Senhor abriu uma porta. E na hora que abriu a porta, é como se eu ouvisse o Espírito falando assim, você não tinha pedido até agora. Você não tinha pedido, por isso que eu não dei. Como nós somos bobos. A gente esquece que é filho de Deus, a gente esquece que é filho do Altíssimo. A gente se acostuma muito fácil com as coisas, a gente se acostuma a vir na igreja na quinta, na terça, no domingo, e esquece que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. A gente esquece quem é o Deus das nossas vidas. A gente esquece que a gente vive para o Senhor, para a glória de Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus, igreja. Senão, o que adianta nós estarmos aqui só para preencher esses bancos? Eu até brinco com meu pai. Eu falo assim, eu nem me preocupo, talvez por eu não ser pastora. Eu nem me preocupo com esses bancos vazios. E, igreja, eu realmente não me preocupo. Porque eu já me preocupei muito, o Senhor me ensinou. Mas, assim, eu falo assim, quem tinha que estar aqui, está aqui. Ou melhor, quem quer receber, está aqui. E quem não está, não era para estar. E melhor, quem não quer vir, perdeu. Às vezes Deus está com
janela aberta para você, mas você não vem nesse dia e você nem se preocupa. E Deus não tem como te dar aquela bênção. Você não está se esforçando, você não está fazendo nada para isso. Ele quer que você faça alguma coisa. Ele quer que você move os céus. Deus perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Igreja, vocês têm noção disso? Que Jesus bobo, né? Cego, o que você quer que eu te faça? E a gente não aprende, igreja. Que a gente precisa orar ao Senhor. Não, Deus está vendo que o meu problema é esse. Você está pedindo, você está crendo que Ele é o Deus da tua vida. Você está crendo que Ele vai fazer. A gente esquece. A gente esquece o que Deus tem nos pedido. E a gente fica muitas vezes relativizando as coisas de Deus. Eu tenho ouvido também, eu até coloquei no Coisa de Casais, no das Mulheres, uma pregação do pastor Juscelio, um podcast. Gente, pastor Juscelio, casais, então sigam, hein? Mulher, gente, é extraordinário. Ele abre umas chaves ali que você... Como é que eu não me liguei disso? Sabe por quê? Só porque ele lê a Bíblia e ele fala assim, é isso aqui. Para de ficar inventando coisa, que nem as pessoas falam assim, eu posso me separar. Deus fala que... Paulo falou que podia se separar. Por que ele liberou a separação do casal? Por causa do coração duro. Do coração duro. Então, se você está com o coração duro, se você não quer fazer a vontade de Deus, então se separa. Está tudo na Bíblia. E a gente não entende. A gente não enxerga. A gente quer relativizar as coisas do Senhor. A gente quer relativizar a Bíblia. É só ler. É só ler. Só que nós esquecemos de ler a Bíblia. A gente lê de vez em quando. Igreja, Deus orienta assim só por alto. De manhã e de noite, quando levantar e quando deitar. Só assim por alto o Senhor fala. No mínimo é assim, é quando acorda e quando deita, é no mínimo. Só que nem isso a gente faz. Eu falei aqui também, eu estou lendo 4 livros, fazendo os clubes de livro, enfim. E aí, só o tempo que sobra que eu leio a Bíblia. E o Senhor está me incomodando. Eu já falei isso para os irmãos, é para ler a Bíblia. A Bíblia é a minha palavra, é a minha palavra. Tem que ler de manhã, tem que ler à noite, no mínimo. Faça tudo para a glória do Senhor, que você vai entender as coisas do Senhor. Se nós mergulharmos, se nós nos aprofundarmos nas coisas de Cristo, nós vamos entender Cristo. Aí o pastor Juscelio mesmo, eu vendo o podcast dele, e ele falando, eu falei, meu Deus, Senhor, eu quero ter esse conhecimento, eu quero mergulhar igual ele. Como é que ele tirou essas chaves? Como é que ele entende essas coisas? Aí é como se o Senhor me falasse assim, lê a Bíblia, vai ler a Bíblia. Por que você não lê a Bíblia 24 horas? E fica vendo o jornal na hora do almoço. Vai ouvir lá o Cid Moreira pregando a Bíblia, falando a Bíblia. Se você quer ser cheia de Deus, vai ler a Bíblia. Só que nós queremos entender as coisas de Deus, viver o reino de Deus, só vindo na igreja. Terça, quinta e domingo. E às vezes nem isso. Como é difícil, igreja. Como é difícil nós entendermos as coisas de Deus. Mas só é difícil porque nós não queremos nos esforçar. Nós não queremos dar o melhor de nós. Nós damos o melhor de nós para o nosso trabalho, nós damos o melhor de nós para as coisas que nós gostamos. Nós damos o melhor de nós para muitas coisas. Mas para o Senhor a gente não tem dado o melhor de nós. Sendo que quer comeis, quer bebeis, façam tudo para a glória de Deus. Se você for lavar uma cadeira, faça para a glória do Senhor. Se você for fazer uma unha, faça para a glória do Senhor. Hoje o pastor Luciano Subirá, eu estava ouvindo uma pregação dele, ele falando assim, que muitas vezes a gente acha que não precisa se preocupar com a aparência, né, com a vaidade. Só que a gente, na verdade, perde um pouco o limite, né, porque Deus fala que nós temos que nos preocupar. Ele fala até da obesidade, enfim, tem vários estudos, igreja. E aí ele fala que Deus manda nós cuidarmos do nosso corpo, né? Só que aí a gente acaba dizendo, não, Deus não se preocupa com isso. Só que não, Deus se preocupa com tudo. A Bíblia tem tudo o que você tem que se preocupar. Só que a gente só não pode passar dos limites.
Só que o ser humano é assim, né? De muitas coisas ele passa dos limites, né? A mulher, às vezes, é vaidosa demais, é sensual demais. O homem, muitas vezes, é muito vaidoso. Uma série de coisas. Deus, ele se preocupa com tudo. E se nós estivermos alinhados com as coisas de Deus, nós vamos entender a Cristo. Nós vamos entender o reino, nós vamos ver as coisas de Cristo com mais facilidade. E é o que eu peço todos os dias. Eu falo, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, como eu preciso de sabedoria, como eu preciso enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Eu quero viver para a glória de Deus, igreja. E eu falo, como é difícil, né? Como é difícil. Só é difícil porque nós estamos vendo as coisas com a nossa visão. Só é difícil porque a gente ainda não entendeu, não entrou, a gente não só mergulhou os nossos artelhos, os nossos joelhos. A gente não entrou, a gente não mergulhou em Cristo. A gente está muito preocupado com o nosso trabalho, a gente está preocupado com o que beber, com o que comer, com o que vestir, quando, na verdade, buscar primeiro o reino de Deus. Como nós somos orgulhosos, como nós somos vaidosos. Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, Pai. Coloca nos nossos corações, Pai, nessa hora, aquilo que tem incomodado a Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, mostra-nos, abre os nossos olhos espirituais nessa hora, Pai, aquilo que temos feito para a nossa glória e não para a sua glória. Espírito Santo, nos incomoda nesse momento, Pai, porque nós queremos viver o Teu reino, nós queremos viver para Ti, Senhor. Nós queremos entender, Senhor, o que está de errado, porque nós queremos acertar. Espírito Santo de Deus, nos endireita nessa noite, nos alinha, Pai, para podermos viver o Teu reino. Espírito Santo de Deus, se move neste lugar, abaixou, decanta labás. Se move neste lugar, Senhor Deus, poderoso Senhor. Muda as nossas mentes, muda o nosso coração, Pai. Envolve-nos com a Tua glória. Que nós possamos ser servos verdadeiros, Senhor. Que nós possamos nos entregar a Ti completamente. Que nós possamos entregar o nosso coração, a nossa mente a Ti, Senhor. Que não sejamos nós que vivamos, mas Cristo vive em nós, Pai. Vive em nós, Senhor. Vive em nós, Senhor. Começa a alinhar as coisas desde agora, Espírito Santo de Deus. Começa a alinhar as coisas agora, Deus. Em nome de Jesus. Aleluias. Maravilhoso Deus, Pai. Seja conosco, seja com a Tua igreja. Igreja do Senhor, começa a alinhar as coisas. O que você tem feito para a sua glória e não para a glória do Senhor? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Seja sobre nós, Pai. Seja sobre nós com fogo, Senhor. Ministra em nós a Tua verdade, Senhor. Ministra em nós a Tua verdade, Jesus. Não venhamos para este lugar, Senhor, só para a nossa glória. Só para mostrarmos para os outros que nós servimos a Ti. Que nós possamos dar glória a Ti em tudo que fizermos. Que amanhã, quando eu for vestir uma roupa, eu vou vestir para a Tua glória. Que amanhã, quando eu for lavar a louça, quando eu for trabalhar, que eu faça e vá para a Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias, Deus. Aleluias. Amém, igreja. Aleluias. Igreja, Deus é tão lindo que Deus usa tudo que a gente está fazendo para Ele, para a glória dEle, né? Eu tenho lido esses livros para a glória do Senhor. E aí eu comentei que
eu comentei até que na igreja que eu estava lendo o livro da Poder Secreto do Jejum e da Oração. Eu vou entregar, tá? É porque eu estou lendo vários, aí ele está na... Mas eu não esqueço, não, pode ficar tranquilo. E eu lendo esse livro, eu falei já para os irmãos aqui várias vezes, eu acho que eu comentei já umas 3 vezes, que o testemunho que esse autor dá, né, do poder secreto do jejum e da oração. E ele fala que quando ele entendeu o que era o jejum, que ele fez, e que ele libertou uma pessoa da escravidão, de um espírito de mutilação, um menino que se machucava porque ele tinha um espírito de mutilação. E ele jejuou por aquele menino 40 dias e aquele menino foi liberto. Simplesmente assim. Às vezes uma pessoa que você vê tendo problemas há anos e anos, se você oferecer a sua vida para ajudar aquela pessoa, se você doar um pouco de si, fazer um jejum, matar um pouco a sua carne por aquela pessoa, você vai ver o que pode acontecer. E vocês acreditam que até isso, eu estava conversando com uma moça lá no meu prédio, e ela falou assim, olha como Deus não faz as coisas de Deus não são em vão. Ela falou assim, a filhinha dela tem 3 anos e está descobrindo que tem autismo. E parece que é um autismo severo até. E ela falou assim para mim, Suzy, eu comecei a ficar preocupada porque me ligaram da escola dela outro dia e falaram que ela estava se machucando. Ela começou a se machucar. Na hora que ela me falou isso, eu lembrei do livro, que era um espírito de mutilação. Igreja, nada é à toa. E isso não é normal. Uma pessoa que se machuca. Se você pagar um preço, você tem vitória. E naquela mesma hora eu falei assim para ela. Eu soube de uma situação, contei para ela. E aconteceu isso e aquilo. Eu falei, você crê em Deus? Você é cristã? Ela falou, sim, só que eu nem sou evangélica. Eu nem tinha falado que eu era evangélica. Aí ela falou assim, mas eu nem sou evangélica, meu esposo que é. Eu vou só de vez em quando. Aí eu falei, mas você crê em Deus? Ela falou, creio. Aí eu falei, então começa a orar. Você crê que isso é espiritual? Ela falou, sim, eu creio que é espiritual, eu já senti isso. Até porque o primo do meu esposo tinha que ficar trancado num quarto porque ele se machucava. E machucava as pessoas ao redor dele. Ele ficou durante anos trancado no quarto. E ele tinha esse autismo severo. Eu falei, então você crê que é espiritual? Eu não fiz qualquer influência, eu deixei ela falar. E ela falou, sim. Eu falei, então começa a orar. Ora, se você crê no Senhor, fala para Deus libertar sua filha disso. Fala para Deus tirar, se é que tem algum espírito nela, pede para Ele tirar. Falei assim, tranquilo para ela. Passou umas 2 semanas, ela me encontrou, aí ela falou assim, Suzy, você não acredita? Eu falei, Eu comecei a orar pela minha filha. E orar verdadeiramente. E comecei a orar e ela falou assim, eu acreditei que o Senhor ia fazer alguma coisa. Eu orava crendo. Eu falei, nossa, você fez tudo o que precisava fazer, que muitas vezes muito crente nem faz. Mas eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. E você acredita que a minha filha começou a falar? Ela tem 3 anos e ela não falava. Ela falou assim, minha filha começou a falar. E ela falou assim, eu creio que já é o agir de Deus. Eu falei, eu também creio. Ela falou, eu também creio. E aí eu falei assim, é só continuar orando. Porque a gente não para. Quando Deus faz, é aí que a gente pede mais, porque Ele faz coisas lindas, maravilhosas na vida dos nossos filhos, ou daquele que a gente busca e que a gente crê. Deus fala simplesmente, ora e crê que Ele vai fazer. Então, se você crê, você já viu uma porta, continua fazendo. Continua fazendo. Eu creio que se for alguma coisa espiritual, eu quero dizer assim, para não ficar afirmando nada para ela vai ser liberta. Igreja, como é lindo o agir de Deus. Você vê uma conversa despretensiosa, eu estava conversando com ela na academia do prédio, coisa tão despretensiosa. E o Senhor me usou para aquilo, ou melhor, por que Deus fez eu ler esse livro? Para que Deus fez eu ler esse livro? Para encontrar essa pessoa, para ela ser liberta. Para a honra e glória dEle. Deus é lindo. Na simplicidade. E Deus deixa acontecer as coisas como Lázaro.
Marta e Maria procuraram Jesus. Cadê, Senhor? Olha aqui, meu irmão está enfermo. Essa enfermidade era para que seja manifesta a glória do Senhor. A glória do Senhor precisa ser manifesta. Muitas vezes eu e você vamos passar por situações que a gente não entende. Coisas absurdas. Muitas vezes o genro da irmã Cida, né? Que passa por situações tão loucas que a gente nunca vai imaginar, que a gente sofre, que a gente pede para o Senhor e a gente pergunta para o Senhor: Senhor, por que comigo? Para que comigo? É para que seja manifesta a glória do Senhor. Entenda, igreja, que tudo que você passa, se você é um servo do Senhor, é para a glória do Senhor. Se você se casou com essa pessoa, muitas vezes não era nem o que você imaginava, é para a glória do Senhor ser manifesta ali. Se você tem um filho assim, que sempre buscou o Senhor, que sempre esteve na casa do Senhor, é para que seja manifesta a glória do Senhor. Um filho que hoje está sendo... Mas, olha que coisa linda, é para ser manifesta a glória do Senhor. Eu e você não vimos ainda, mas espera. É para ser manifesta a glória do Senhor. A gente tem que entender os propósitos de Deus e não ficar se remoendo, não ficar se desesperando e muitas vezes colocando toda a nossa aflição naquilo, né? Quando a gente coloca toda a nossa aflição, todo o nosso problema, toda a nossa cabeça só naquilo, é porque a gente não confia no Senhor, né? E a gente vive o tempo todo: por que está assim? Por que está com esse problema? Por que está com esse problema? Meu irmão, se você é servo do Senhor, é para ser manifesta a glória do Senhor. A glória do Senhor precisa ser manifesta na minha vida e na sua. É para ser manifesta na minha vida e na sua. A glória do Senhor. A glória do Senhor precisa ser manifesta na minha vida e na sua. Peça isso ao Senhor, creia no Senhor, viva isso no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a igreja está assim hoje, é para ser manifesta a glória do Senhor. É assim que eu creio. É para ser manifesta a glória do Senhor. Se você crê, você só louvar e adorar, eu e você só louvarmos e adorarmos, Deus vai fazer do jeito dele, como tem que ser. Não é eu e você que temos que ficar nos se preocupando e nos agoniados, preocupados com alguma coisa, ansiosos, não andem ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe, igreja. Se você crê no Senhor,